A gente preparou para você uma nova série de matemática básica. Aqui, tu vai aprender então desde o começo como é que a matemática funciona, para conseguir entender ela, para conseguir ir bem nela. Nesse primeiro vídeo aqui, agora você vai aprender então sobre números. É só isso mesmo o título. A gente vai aprender sobre como a gente classifica os números, o que os números são, como é que a gente olha para um número e consegue dar adjetivos para ele. Então vamos lá, olha só. Escrevi aqui uma sequência numérica para você. O número 3, o 5, o 10 e o 300. Esses números aqui são números naturais. Eles são números redondinhos, são números fofinhos, com regras básicas, mas que a gente também vai aprender nessa série como é que eles funcionam. Aqui, será que tu consegue notar uma diferença dos de cima para os de baixo? Tem um segredo, tá? Esses números aqui, eles conseguem ter um outro adjetivo aplicado a eles. A gente consegue chamar eles de outra coisa, tá? Esses caras aqui, eles são os números primos. Os números primos, eles são naturais? Sim, só que eles são mais específicos que isso, tá? E tem aqui um vídeo nessa série só sobre números primos e a divisibilidade. O que acontece? Resumindo, né? Eles são números que não dá para dividir por nada, além deles mesmos, ou por 1. Por exemplo, aqui o 10 dá para dividir por 2. Né? Você pode dividir R$10 para 2 pessoas. Esse aqui nunca dá para dividir por nada, só por eles mesmos, né? O 7 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 4. Esses são os primos, importantíssimos na matemática. Então, ó, você já aprendeu aqui, ó, duas espécies de número. Números naturais, números primos. Mas tem mais, olha só. Então, aqui, ó, eu trouxe para você uma sequência de 3 números negativos. Quando ele tiver esse sinalzinho aqui, ó, colado nele, ó, geralmente um pouco mais para a esquerda mesmo, para diferenciar um pouco da subtração, tá? Ele é um número negativo. Ou seja, isso aqui significaria, se a gente for falar de novo em reais, significa que é uma dívida de R$13. Não significa R$13, significa uma dívida de R$13. Tranquilo? Aqui embaixo eu trouxe para você o número 3,5. Então ele é um número quebrado, ele é um número com vírgula. Se eu for escrever outro número com vírgula, por exemplo, vou escrever aqui o 4,2. Vou escrever o 4,2, que é um outro exemplo. Tem algo estranho para você? Tem algo estranho, tá? Que é uma confusão normal de quem está começando aí a aprender matemática, ou quem está revisando o básico da matemática. Isso aqui parece a sequência 3, 5, 4, 2. Parecem ser números naturais, aquela palavrinha que a gente aprendeu nesse vídeo, né? Mas não. Isso aqui não são números naturais, isso aqui é o 3,5 e o 4,2. Como que numa prova eu não vou me confundir? Se é uma lista de números com vírgula ou se é uma lista de naturais? Você vai achar esse símbolo aqui, ó, esquecido na matemática, ó, ponto e vírgula. Quando os números, eles são números com vírgula, eles têm que ser separados por ponto e vírgula. Especialmente nas questões de estatística, isso é muito importante, tá? Você conseguir identificar o que é o papel de uma vírgula e o que é o papel de uma ponto e vírgula no meio de um monte de número. Belezinha? Vai ter esse olhar atento então, né? Mais do que isso, esses números aqui, ó, quando você está estudando, principalmente pela internet, inclusive aqui no nosso canal, tá? Esses números aqui, eles têm os títulos de decimais. Então, números que têm casas significativas depois da vírgula, que aqueles números depois da vírgula significam alguma coisa, são números decimais. É o nome formal para números com vírgula, números decimais. E tem mais uma espécie de número famosa que eu tenho que mostrar para você. Então aqui agora eu trouxe para vocês os números que a gente chama de frações. Eu quero comentar alguns detalhes sobre as frações para você, tá? O primeiro detalhe então é que na nossa série tem vários vídeos só sobre frações, para tu não ter mais dúvida ou medo sobre elas. Próximo detalhe é que eu estou listando elas, ó. A gente coloca o nome delas, dessas frações assim, ó. 3 quintos, vírgula, 4 terços. E o próximo é negativo, então eu falo assim, ó, menos 5 oitavos. Repara que para referenciar o número de baixo, a gente usa a ordinalidade, né? Oitavos, 5 oitavos, é assim que a gente lê eles, é assim que a gente fala eles, é assim que pode estar escrito num texto para ti. Outro detalhezinho pequenininho, não sei se você percebeu, quando você lista frações, ou quando você encontra num texto, numa prova, se ela foi escrita apropriadamente, a vírgula vem aqui em cima, ó, vem no meio da fração, vem junto com essa barra aqui, ó, tá? Para não transformar essa fração num prédio, num empilhamento, não é isso, tá? Uma fração significa que esse número de cima, o 3, está sendo dividido, isso é uma divisão, por 5, tá? E ele está nessa forma assim, é 3 dividido por 5. E a gente pode fazer essa continha, a gente vai aprender a fazer essa continha nessa série. Esse é o valor dele. Então, esses dois números aqui, eles têm o mesmo mérito, de cima e de baixo eles têm a mesma relevância. Então a vírgula vem aqui no meio, ó.
Qualquer coisa que você trabalhe com frações tem que vir aqui, ó, no meio do traço da fração. Repara que no negativo, ó, quando eu escrevi 5/8, o sinal de menos veio aqui. E se eu escrevesse alguma expressão, ou alguma equação que fosse, quando eu vou botar o sinal de igual, ó, tá na mesma altura dessa fração. Inclusive, essa sentença aqui que eu escrevi para você é verdade, tá? Como é que eu falo esse número aqui? Esse aqui é o 3 meios, né? Metades, 3 metades, né? Porque 3 dividido por 2, pensando em dinheiro, né? R$3 dividido para 2 pessoas é 1,5. Então tá, essa sentença aqui tida como verdadeira. Agora eu vou fazer um teste com você, vamos ver se você pegou, olha só. Aqui eu trouxe só o número 5 para ti. Eu quero saber como é que eu posso agregar palavras a ele, como é que eu posso dar atributos a ele. Será que eu posso chamar ele do que entre as palavras que você aprendeu nesse vídeo? Vou dar um tempinho para pensar e vou revelar, tá? Olha só. Então, ó, era assim que eu poderia adjetivar o meu número, era assim que eu poderia classificar ele, tá? O meu 5 é um número natural, claro. Ele é um número primo, porque ele não é divisível por nada, além de ele mesmo. E ele é um número positivo. Eu mostrei aqui para ti os números negativos. Só que claro que o que não é negativo é positivo então, né? Então poderia colocar esses 3 termos para ele. Mas mais do que isso, conforme a gente está ficando melhor agora em matemática, com esse vídeo e os outros que tu vai ver, eu posso manipular esse número, sem alterar o valor dele. Eu posso modificar, dar uma mexida nele para eu conseguir encaixar outras palavras nele, olha só. Então aqui eu transformei o meu número para tentar encaixar ele em alguma outra classificação de números. O meu 5 eu transformei em 5 sobre 1. Por quê? Porque 5 dividido por 1 é 5, é o mesmo valor. Então agora ele é uma fração, agora a gente tem ele como fração. E o meu 5 aqui eu transformei em 5,0, para eu colocar ele como decimal. Então, se isso caísse numa prova, eu poderia falar que o número 5 é um decimal? Não, não é, porque na definição de decimal fala que tem que ter casas relevantes depois da vírgula. Poderia falar que ele é uma fração? Não, não posso falar que ele é uma fração também, porque fui eu que escrevi esse sobre 1. Então, não. Mas você precisa conhecer essas transformações, essas manipulações para fazer algumas contas. Tá? Eventualmente você precisa transformar o 5 numa fração, porque aquela questão se trata de uma conta onde todo o resto dos números são frações. Só o 5 que não é, então tem que saber transformar ele. Né? Mesma coisa para decimais, eventualmente tu vai precisar dessas transformações. Então, ó, acho que você aprendeu algumas coisas nesse vídeo que vão deixar as coisas agora muito mais claras para você acompanhar os outros vídeos dessa série. Veja, por favor, e também todos os outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal. Se tu gostou, por favor, curte e compartilha aí. Muito obrigado.